boa noite, né, a depender do horário. Bom, eu tenho recebido muitas perguntas de vocês, alunos, clientes, amigos, acerca aí de algumas possibilidades de deixarem de pagar alguns serviços ou produtos durante esse período da quarentena, tá? E obviamente não posso me esquivar de responder, sobretudo para aquelas pessoas que me seguem, essas dúvidas aí que porventura estejam surgindo durante esse período da quarentena, né? É um período muito difícil em que as pessoas obrigatoriamente estão precisando ficar em suas casas e, por consequência disso, o comércio tem um déficit muito grande que acarreta, consequentemente, aí toda a população, inclusive os proventos daquelas pessoas que são autônomas, tá? Então, diante desse cenário que nos encontramos atualmente, é comum muitas dúvidas acerca de a obrigatoriedade de se manter um determinado contrato, de se pagar aquele valor mensal, sobretudo aí no direito do consumidor, daquela relação de consumo entre as partes, tá? Então, tenho recebido muitas dúvidas, questionamentos lá no meu Instagram, também no meu WhatsApp, sobre a necessidade de continuar pagando determinadas faturas e determinados serviços, tá? Então, esse vídeo eu tenho um condão de tentar aí esmiuçar essas dúvidas e, porventura, conseguimos deixar vocês mais tranquilos e cientes do que deve ser feito nesse momento tão difícil, tá? Ressalto para informar que, a princípio de tudo, precisamos ter cautela, tá? Nem sempre o que está na lei vai realmente ter uma solução para esse caso concreto em que estamos vivendo, tá bom? Para quem não me segue ainda, minha rede social é Matheus Vídero, meu Instagram, Matheus Vídero. E se quiserem mandar algum e-mail também, fiquem à vontade, mateusvidero@hotmail.com ou mateusvidero@gmail.com, tá? Bom, pessoal, então aqui, para começarmos nosso bate-papo, eu queria deixar bem claro o que diz o Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no seu artigo 6º, tá? Artigo 6º, inciso 5. Bom, são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosa. Bom, gente, isso nada mais é do que a teoria da quebra da base objetiva dos contratos. É quando o contrato fica oneroso sobremaneira para uma das partes e aquela parte aí pretende rever aquele contrato, rever aquele valor mensal que ela paga, com base aí nessa teoria, tá? Bom, a teoria está vigente no Código de Defesa do Consumidor? Sim, está vigente, mas nem em todas as ocasiões devemos aplicá-la, tá? Vamos entender aqui pormenores, porque eu digo isso. Eu separei aqui 10 perguntas mais frequentes, tá? Dos meus seguidores e tentarei aí esmiuçar uma por uma. Bom, uma das dúvidas muito frequentes: mensalidades de faculdades, escolas e creches. Professor, devo continuar pagando aí a minha faculdade, a minha escola ou a creche do meu filho, já que estamos aí no período de quarentena, onde ninguém fisicamente pode sair da sua casa e se dirigir à faculdade ou à escola, enfim. Bom, gente, preciso que vocês tomem ciência que existe uma portaria do MEC, portaria 343 de 2020, portaria essa que autoriza que as instituições de ensino façam ensino EAD, tá? Ensino à distância. Portanto, não é prudente suspensão de pagamento de mensalidades escolares e de faculdades,
efetivamente porque essas instituições de ensino têm como manter a sua atividade, tá? Obviamente não será da mesma forma como se o aluno estivesse dentro de sala de aula, mas existem muitos mecanismos hoje eficazes, capazes aí de que o ensino continue sendo ofertado pela instituição durante esse período de quarentena, e que a parte precisa ficar isolada em sua residência, em contrapartida tem aí a contraprestação daquele serviço através de um dispositivo online, ou seja, ele aí, seja qual for a forma remota, tá? Então, perfeitamente possível, inclusive agora com portaria do MEC, né, possibilitando a existência de um ensino à distância, tá? Claro que as faculdades, as universidades e as escolas estão se adaptando ainda, porque é uma coisa muito recente. Muitas escolas, muitas universidades não trabalhavam com ensino EAD, tá? Teve a maior facilidade aquela instituição que já trabalhava com ensino à distância. As demais estão precisando se adaptar, então é um momento de compreensão aí que o corpo discente tem que ter com a sua instituição, até porque é um fator novo para todos os envolvidos aí nessa relação de consumo, tá? Tanto para quem oferta aquele serviço, como para quem aí usufrui daquele serviço. Então, obviamente, as instituições estão se moldando, estão se adequando para prestar algum serviço à distância, diga-se de passagem, mas é totalmente possível. Então, durante esse período, não é prudente que o usuário do serviço deixe de pagar a sua mensalidade, tá? Até porque não esquecemos que existe a possibilidade também de uma flexibilização no calendário, tá? Então, porventura aí, quando acabar a quarentena, a faculdade ou a escola poderá aí estender o seu calendário, tá? Bem como não suprimir as férias que existiria naquele calendário anterior, antes desse problema do Covid-19. Então, perfeitamente possível aquela universidade, aquela faculdade ou aquela instituição de ensino conseguir readequar o seu calendário anual, tá? Ou seja, para, digamos que o período de suspensão das aulas seja de 1 mês a 2 meses, então a faculdade, ou mais, eventualmente, a faculdade pode conseguir suprir aí através de uma flexibilização do calendário, tá? Então, eu particularmente, enquanto advogado, não recomendo os meus clientes e também os meus alunos a suspenderem durante esse período mensalidades da sua universidade ou da sua escola, tá? Porque pode ficar em mora e pode eventualmente aí ter que pagar juros, multas e etc. Então é um momento de prudência. Obviamente, o aluno que se encontra nessa situação tem que esperar esse período até que as instituições consigam se adequar e prestar um serviço eficaz, tá? Pergunta em decorrência a essa seria aí a questão das atividades extras, por exemplo, de escolas. Então, pode se perguntar, Matheus, eu pago a escola do meu filho, quando eu fiz a matrícula, parcelei em 12 meses, tá? Esse período aí letivo, parcelei em 12 parcelas, e nessa parcela, nessas parcelas estavam embutidos aí atividades extras, como por exemplo, minha filha fazia balé na escola, ou o meu filho faz futebol, ou capoeira, ou dança, etc. Bom, entendo que durante esse período aí da quarentena, seja qual for o prazo em que eventualmente esse aluno deixe de frequentar a sua escola, deve ter um abatimento proporcional nesse preço da mensalidade, porque parte do serviço não está sendo ofertado, tá? Então, no momento da matrícula escolar, lá em dezembro do ano passado ou em janeiro desse ano, os pais aí efetivaram a matrícula e já pagaram embutido algum serviço extra, tá? Como deu exemplo aí do balé, da capoeira, do futebol. Nesses casos, gente,
é prudente que a faculdade, que a escola, perdão, flexibilize aí junto com o pai daquele aluno, dizendo que vai ter aí um abatimento proporcional, ou aquilo que ele pagou vai ser abatido nas próximas parcelas, para que de alguma forma haja aí um consenso entre as partes, tá? O que não pode é o serviço não ser ofertado. Observe que esse não é o caso aí de ensino à distância, porque precisa-se da presença daquela parte para fazer aquela aula de capoeira, para fazer aquela aula de futebol, ou balé, tá? Ou aquela dança. Então, observe-se que é um serviço que precisa da presença do consumidor para efetivamente ele conseguir usufruir daquele serviço, tá? Então, como não está ocorrendo essa oferta, ressalto, não por culpa da prestadora de serviço, tá? Mas por culpa da condição atual que nós vivemos, poderá ter, com certeza, o abatimento proporcional daquele período em que a criança deixou de frequentar aquela escola e, eventualmente, usufruir daquela atividade, tá? Então, entendo que, nos casos das escolas que ofertam aí serviços extras, deve ter um abatimento durante esse período, tá bom? Dúvida muito comum também é em relação à creche. Ah, Matheus, mas meu filho tem 3 anos de idade, tem 2 anos de idade, tem 4 anos e eu paguei a creche durante todo o ano, tá? E, obviamente, na creche não tem como fazer um ensino à distância, não tem como fazer nenhuma atividade remota. Gente, partindo do princípio e do pressuposto que também aquela creche tem aí as suas despesas mensais, tá? Como, por exemplo, aí, despesas de funcionários, etc. É prudente que haja também um acerto entre as partes, tá? A rigor, a letra da lei diz que se aquele produto aí não foi ofertado, tá? Efetivamente teria que haver a devolução daquele dinheiro, tá? Mas suponhamos que todos os alunos, todos os pais que colocaram seu filho numa creche, peçam a devolução desse dinheiro, aquela creche, claro, vai quebrar, tá? Então, não é o momento de ser inflexível, é o momento de conversar aí com de repente o dono da creche, quanto menor for a creche, maior o problema que eles podem ter em caso de pedido de ressarcimento. Então é prudente, converse, e de repente o pai pode conversar com o dono da creche, dizendo, olha, durante esse período vocês ficaram aí fechados, então não tiveram despesa alta de luz, água, etc. Poderia ter uma compensação aí, e durante esses meses que efetivamente a creche ficou fechada, tem um desconto, tá? Tem um abatimento, eu entendo que seria a melhor saída, tá? Porque demandar em juízo todos os pais desses alunos que frequentam a creche pode, inclusive, não ter a possibilidade de ninguém ter a solução nesse caso, tá? Então, pode quebrar a creche efetivamente e ninguém conseguir uma solução. Então, o mais prudente é o diálogo, tá? O mais prudente é o diálogo. Transporte escolar. Ah, doutor, transporte escolar, já que meu filho aí não foi para a escola durante esse período, eu tenho que continuar pagando o transporte escolar, já que eu acertei lá, por exemplo, R$ 100 por mês para o rapaz que presta serviço de transporte. Gente, a rigor não, tá? Como aquele serviço do transporte efetivamente não está sendo prestado, entendo que deve ficar suspenso esse pagamento, tá? Deve ficar suspenso. Mas nada obsta também que tenha um acerto entre as partes de pelo menos uma manutenção, tá? Uma manutenção daquele contrato para que o prestador de serviço também não fique totalmente desamparado, tá? Então pode, por exemplo, conversar com aquela pessoa que oferta serviço de transporte e falar, vamos, hipótese, seu João. Seu João,
eu havia acertado com o senhor R$ 100 a título de transporte, meu filho não está indo para a escola, então o senhor não está tendo despesas com combustível, etc, etc. Podemos acertar aí durante esse período, o contrato fica suspenso, tá? Suspenso, quando as aulas voltarem, aí a gente retomar esse contrato, tá? Mas durante esse período, eu sei que o senhor vive disso, para que o senhor não fique desassistido, irei manter aí pelo menos 20% daquele valor acertado inicialmente. Então, portanto, se você. É só uma sugestão, tá? Enquanto advogado, é uma sugestão de que as partes aí não fiquem os dois desfavorecidos. Então, a sugestão minha é que se mantenha o mínimo do contrato, por exemplo, 20%, para que aquela parte consiga também sobreviver, tá? Então, de repente, um contrato de R$ 100, você paga aí R$ 20, só título de manutenção do contrato. Se todos fizerem isso, aquele seu João, efetivamente, que vive daquilo, vai conseguir pelo menos ter o básico que ele necessita, tá? Então, é só uma sugestão. A rigor, a letra da lei, você não precisaria pagar. Vale frisar, tá? Vale reforçar, já que aquele serviço durante aquele período não está sendo ofertado, tá? Academia. Dúvida muito frequente. Recebi muito questionamento sobre academia. Matheus, minha academia precisou fechar, tá? Então, eu sou bem fitness, eu deixo minha academia paga durante o ano todo, pago aquele pacote anual. E aí, o que eu devo fazer? Gente, a sugestão é o seguinte: para os donos de academia, tá? Direciono a fala agora para os donos de academia. Flexibilizem o contrato, tá? Já que a academia precisou ficar fechada, então eventualmente aí as despesas maiores da academia estão suspensas, tá? Então, quais são as despesas maiores da academia? Conta de água, conta de luz, tá? Embora o contrato de aluguel aí para aquela academia que aluga o espaço, tá? Eu vou falar no final de contrato de aluguel. Então, para aquela academia aí que vive de aluguel, paga o espaço, efetivamente vai ter um prejuízo maior. Mas para aquela academia que é própria, tá? Flexibilize, tá? Não só para que é própria, todas as academias flexibilizem. Por quê? Peço flexibilização. O serviço efetivamente não está sendo ofertado, tá? Então a academia pode ter aí um problema futuro caso cobre esse período em que a academia está fechada do seu aí do seu cliente. Qual a minha sugestão? A minha sugestão enquanto advogado, tá? É que a academia compense esse período que ficou fechada, estendendo o contrato anual do seu cliente pelo período igual ao que ficou fechado. Então, por exemplo, foi pago um ano de academia pelo cliente, tá? Precisou ficar fechado durante 2 meses a academia em virtude aí do Covid-19, tá? Por que não, depois que essa academia reabrir e depois que findar o contrato de um ano, para esse cliente, a academia estender mais 2 meses do contrato, tá? Então, eu vejo como a melhor saída, a academia, portanto, estender aquele contrato, aquela relação de consumo com o seu cliente durante o período aí que ficou parado, que ficou fechado, tá? Porque se assim não for, o consumidor, o cliente, com razão, pode aí demandar judicialmente, requerendo a devolução daquele período em que a academia ficou fechada, já que o serviço não foi ofertado, tá? Então, a melhor saída seria essa, ao meu ver, porque a rigor o cliente não precisa pagar durante o período que está fechado, tá? Bom, dívida de banco, devo pagar? Gente, dívida de banco, observe que saiu uma resolução na verdade, a determinação do FEBRABAN, né? Federação Brasileira dos Bancos, onde temos aí os maiores bancos, como, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú,
Santander, então, Banco do Brasil, os maiores bancos se uniram e disseram que vão dilatar o prazo dos vencimentos aí daquelas dívidas durante pelo menos 60 dias, tá? Chama atenção para os senhores. Essa dilação do prazo, essa prorrogação de vencimento, não se estendem aos cartões de crédito e aos cheques especiais, tá? Portanto, sugiro que não deixem de pagar o cartão de crédito, bem como o cheque especial, inclusive lembrando que são os juros maiores, tá? Dos contratos bancários são juros maiores, cheque especial e cartão de crédito. Portanto, gente, muito cuidado nessa hora, não deixe de pagar essas duas faturas que são importantes, tá? As demais despesas de banco, como por exemplo um financiamento, um empréstimo bancário que foi pego, se estiver em dias, tá? Ressalto que a decisão da Febraban foi para os contratos que estão em dias, portanto o cliente não está inadimplente, pode aí ter uma prorrogação de 60 dias para pagamento, tá? Bom, comprei uma passagem aérea para viajar esse mês. E agora? Gente, saiu a medida provisória 925/2020, possibilitando aí a extensão do prazo de reembolso das passagens das empresas aéreas para pagarem aí para o seu consumidor aquela passagem que foi adquirida, tá? Então, por exemplo, comprei uma passagem para viajar hoje, dia 28 de março. Obviamente, não posso viajar, não posso fazer uso daquele serviço de companhia aérea. O que eles vão fazer? Matheus, tem 12 meses, tá? Tem um ano para devolver o seu dinheiro, sem ônus nenhum, sem pagamento de multa e sem ônus, tá? Bom, gente, antigamente esse prazo era de 7 dias. Então, a parte que previamente pedia aí o reembolso, a devolução do seu dinheiro, tinha 7 dias para poder aí ter o seu dinheiro de volta ou remarcar. Agora, com essa situação que nós estamos passando, saiu essa medida provisória, estendendo o prazo para 12 meses, tá? Então, um ano, aquela empresa terá para reembolsar, eventualmente, o cliente que solicitar. Mais uma vez, eu sugiro que o cliente remarque a passagem, não peça o reembolso, porque senão vão quebrar também as empresas aéreas. Ah, Matheus, a empresa aérea é muito grande, não tem como quebrar? Tem, tá? Tem, que a gente já viu exemplos de empresas aéreas enormes que quebraram, tá? Imagine com esse caos que os maiores prejudicados estão sendo, inclusive, as empresas aéreas, tá? Então, sugiro que remarque a passagem, não peça um reembolso, a não ser que você não possa ir viajar em outra oportunidade, tá certo? Mas efetivamente eles vão ter aí 12 meses para devolver o seu dinheiro, caso você queira o reembolso, tá? Outra dúvida, Matheus, eu iria casar em abril desse ano, em abril de 2020, estava tudo certo, tudo pago, e agora, o que eu faço? Quero meu dinheiro de volta, tá? Gente, observe, em relação à devolução de eventuais festas, casamento, tudo mais, a letra da lei, como a gente já discorreu, pode a parte ter a devolução do seu dinheiro, tá? Mas frisa-se, foi um motivo de força maior, foi um caso fortuito. Então, aquele prestador de serviço também não tem culpa de não poder ofertar o serviço naquela circunstância, naquela data e previamente contratada, tá? Então, também não houve culpa do fornecedor daquele serviço. Então, mais uma vez, qual seria a minha sugestão? A rigor, o consumidor teria direito ao dinheiro de volta, tá? Mas, como eu já falei, se todos pedirem o dinheiro de volta, acaba aí quebrando aquele prestador de serviço, tá? Então, a melhor solução, a melhor saída é redesignar aquele evento para uma outra data, tá? Então, as partes devem convencionar, devem conversar e dizer, olha, meu evento seria agora no
no mês de abril, no dia 2 de abril, seria meu casamento. Como não há uma possibilidade, podemos aí prorrogar para 3 meses depois, para 4 meses depois, enfim. Então, é prudente que as partes conversem, tá? Ajustem e vejam a possibilidade de aí adiar aquele evento, tá? Lembrando que a parte pode tanto adiar aquele evento, como também poderá pedir um serviço proporcional, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a parte contratou um serviço aí, contratou com determinada empresa que realizasse seu casamento, tá? Então, seria um casamento para ir apenas 100 pessoas. E a irmã dessa parte já está com o casamento aí marcado para 6 meses depois. Então, está com o casamento marcado para 6 meses depois, mas ainda não contratou o serviço de ornamentação da sua festa, tá? Então, digamos que a irmã ainda estivesse procurando aquela empresa para fazer o serviço de ornamentação. Se essa empresa que a parte contratou também fizer o serviço de ornamentação, nada obsta que exista aí um acordo entre as partes. Não, tudo bem, já que você não vai poder fazer meu casamento agora, eu vou suspender a data, você poderá prestar o serviço de ornamentação na festa da minha irmã, que ocorrerá dia tal. Então, nada obsta que a parte ajuste aí, por exemplo, uma prestação de um serviço equivalente, tá? E na pior das hipóteses, pedir a devolução do dinheiro, tá? Pedir a devolução do dinheiro, já que aquele serviço não foi ofertado. Lembro que não é o momento para se chegar a essa atitude mais drástica, tá? O mais sensato seria realmente readequar para uma data bom para todos, tá bom? Outra dúvida. Mateus, já havia comprado um pacote de viagem para o final de março de 2020, tá? Agora o dia 30 de março. E tudo foi cancelado. E agora? Posso pedir o meu dinheiro de volta? Pode também, tá? Pode pedir o dinheiro de volta, mas de igual sorte, o mais recomendável é você reajustar aí com aquela empresa que vendeu, tá? O mais adequado é um reajuste de data, certo? Lembrando que se esse reajuste de data ocorrer para uma data posterior, deve ser preservado aquele valor que você pagou, tá? Obviamente, se tiver situações que fogem da alçada daquela empresa, como por exemplo, determinado lugar é uma alta estação durante o período que o senhor quer remarcar, tá? Então, não é também sensato que a empresa tenha que arcar com essa diferença sozinha, tá? Então, as partes podem ajustar, já que não foi a empresa que deu causa para essa transferência para aquela data de alta estação, tá? Então, volto a dizer, foi um fato superveniente, foi um caso fortuito e a empresa também não é culpada de não ter ocorrido aí a sua viagem naquele período, tá? Então, se for remarcado por um período aí de alta estação, por exemplo, pode ter um acerto entre as partes para que fique aí pago aquela despesa pelos dois, tá? Aquela diferença da despesa pelos dois, tá? Há colegas advogados que entendem que não, que realmente a parte tem direito, é aquela parte mais vulnerável naquela relação e a empresa tem que arcar sozinha com aquela diferença. Eu não coaduno desse entendimento, tá? Entendo que aí as duas partes estão sendo oneradas, inclusive a empresa que vendeu essa passagem, quem vendeu esse pacote, também está prejudicada por, sobretudo, as empresas de turismo, né? Durante esse período que é quem está sendo mais afetado, tá? Então, entendo que as duas partes devem convencionar qual seria a melhor alternativa, tá? Matheus, eu teria um show no dia 28 de março e esse show foi cancelado. E aí? Gente, também a parte, o consumidor tem direito a esse dinheiro de volta, tá? Sem ônus nenhum.
E se aquela empresa que ofertou aquele show redesignar a data, remarcar uma data para um dia que você possa comparecer, ótimo, você pode fazer uso aí desse valor que você pagou, sem nenhum acréscimo, tá? Durante esse período que foi remarcado. Mas se efetivamente você não pode, então o contratante não pode, olha, nesse período já vou estar viajando para um congresso, ou então vou estar de plantão no trabalho, não poderei ir para esse show. Nesse caso, então, aquela empresa que ofertou o show vai ter que reembolsar sem ônus nenhum a parte, tá? Reembolsar sem fazer nenhuma retenção. Outra dúvida: comprei um produto e está com defeito, tá? O prazo para trocar termina agora. E aí? Gente, a gente sabe que o prazo para troca é de 30 a 90 dias, tá? É depender aí de bens duráveis e não duráveis. Então, suponhamos que um produto de 90 dias, tá? Para troca, ou seja, se o vício apresentar durante aquele período, o consumidor poderá fazer a troca, tá? Ou então, se não for trocado, exigir lá abatimento proporcional, devolução do dinheiro, enfim. Se eu comprei o produto, tá? Já tinha aí 2 meses e 15 dias. Então, eu estaria, em tese, no prazo para a troca. E aí veio a determinação da quarentena, o que eu faço? Bom, 15 dias em casa, eu vou perder a oportunidade de efetivar essa troca, tá? Então, qual a minha sugestão, enquanto advogado? A minha sugestão é que você entre em contato com a empresa, tá? Onde você adquiriu aquele produto, para notificar que há um vício, que você pretende efetivar a troca, mas não está impossibilitado porque o comércio está fechado, tá? Inclusive aquele shopping que você comprou aquele produto está fechado. Então, minha sugestão: faça uma prova de que você teve a intenção de trocar durante aí o período dos 90 dias, certo? Então, minha orientação enquanto advogado é que você deve notificar a empresa, manda um e-mail lá com aviso de recebimento, tá? Com a confirmação do recebimento. Não conseguiu, manda uma carta também com a R para aquele endereço da empresa, que uma hora vai chegar essa carta, você vai provar a data do envio da carta, certo? Então, notifica de alguma forma que você tem intenção de troca daquele produto, já que ele apresentou um problema, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Comprei um ar-condicionado, valor de R$ 5.000, tá? Comprei ar-condicionado e fiz lá aquela compra da garantia estendida, enfim. Fato é que a garantia... Não, vamos exemplificar com a garantia estendida não, porque pode aí vir o questionamento do fabricante, tá? Então, você comprou naquela loja aquele ar-condicionado e dentro dos prazos dos 90 dias apresentou aquele defeito, tá? E aí você precisa fazer a troca desse ar-condicionado. Bom, não posso ir no shopping, não posso ir ao shopping onde eu adquiri o produto, porque o shopping está fechado. Vou enviar um e-mail, tá? Vou enviar também uma carta com R para o endereço daquela loja, informando que o aparelho apresentou defeito no dia tal, na data tal, estou impossibilitado de fisicamente efetivar a troca por conta da quarentena, tá? Nesse caso aí, gente, após a abertura do comércio, tá? Entendo que a empresa deve flexibilizar aí e efetivar a troca desse equipamento, desse produto, sob pena aí de responder um processo judicial, tá? Bom, dúvida 10, muito frequente, recebi muito questionamento nesse sentido, tá? Matheus, com essa quarentena, minha internet não pega, ou quando pega, pega de uma forma precária, tá? Então pega muito poucas vezes. E agora, tenho que pagar a internet? Gente, existe uma resolução da Anatel que determina que a empresa, prestador de serviço, deve garantir disponibilidade mensal de 99% e no mínimo 95%, com a velocidade média de 80%, tá?
do contratado e a velocidade mínima de 40% do contratado, tá? Então, observem, se a empresa prestadora de serviço de internet não estiver dentro desses limites, o que você pode fazer? Notifique a empresa, tá? Printa aí, tem vários sites hoje disponíveis para você aferir velocidade daquela internet, tá? Então, faz vários prints em horários diferentes para você conseguir comprovar que aquela internet está sendo precária durante vários períodos do dia, tá? Então, faz o teste de velocidade, por exemplo, de manhã, printa a tela, consegue provar lá que não está conseguindo ofertar aí nem 10% do prometido, tá? Do contratado no pacote. Então, por exemplo, a empresa prometeu aí, contratou com você ofertar 100 megabytes, velocidade de 100 megabytes, tá? E aí, como tem muita gente nas suas respectivas residências, o consumo aumenta e a oferta do serviço pode ficar precária. Então, se, por exemplo, você conseguir provar que a empresa dos 100 megabytes está conseguindo ofertar apenas 10 megabytes, tá? 10 megabytes, portanto, está aí a 10% do que deveria ser ofertado, tá? Então, printa a tela, printa de manhã, printa à tarde, printa à noite, printa o horário que for, para você conseguir fazer prova, tá? Fazer prova de que não está sendo ofertado aí, printa também em dias diferentes, para evitar uma argumentação de que só foi aquele dia que estava oscilando, etc, etc. Então, consegue fazer a prova, entre em contato com aquela empresa, tá? Recomendo sempre a tentativa de negociação, entre em contato com aquela empresa e efetivamente, olha, contratei 100 megabytes, tá? Estou recebendo 10 megabytes desde o dia 1º, conforme observa-se aí nos prints que eu vou te enviar. Então, gostaria de um abatimento no preço, tá? Na próxima fatura, já que ficou assim esse mês todo. Então, gostaria de um abatimento no preço na próxima fatura ou a isenção do pagamento, porventura, da próxima fatura, já que fiquei um mês sem a minha internet, tá? Perfeitamente possível. Se a empresa se negar, você pode registrar, inclusive, uma ocorrência na Anatel, tá? E entrar com ação no juizado especial aí de consumidor pedindo efetivamente o seu dinheiro de volta, tá? E aí, se o juiz entender cabível, indenização também por danos morais, tá? Eu entendo possível que só quem precisa de internet e não tem aquela prestação, embora esteja paga todo dia, sabe a frustração que é e o dano que é causado, tá? Principalmente nós, advogados, que trabalhamos com sistemas 24 horas, precisamos cumprir prazos, dependemos de internet e se tem uma conta que a gente não pode deixar de pagar na nossa casa ou no nosso escritório, é internet, tá? Conta de internet. Aliás, diria que hoje 99% da população depende de internet para o trabalho, tá? Bom, gente, o vídeo já está chegando aí aos 40 minutos, tá? Vou finalizar falando só aqui a relação do direito civil, da relação civil, já que eu recebi também muitos questionamentos, por exemplo, Matheus, tem um contrato de aluguel, tá? Esse aluguel aí eu tenho que pagar cada dia 10, mas esse mês não vou conseguir pagar, tá? Mês que vem também não vou conseguir se continuar com essa quarentena e eu sou autônomo, não tenho condições de ir trabalhar e não tenho condições também de pagar aí o aluguel. Qual é o meu conselho, doutores? Flexibilizar, tá? Obviamente, aquela parte não vai ser isentada de pagar o aluguel, até porque fez uso daquele imóvel durante esse período. Mas o que pode ser feito, sejamos aí coerentes com a realidade. Flexibiliza, tá? Então chama seu inquilino para conversar, ou chama o locador, se você que for inquilino, e fala com o locador, olha, não tenho condições de te pagar agora, infelizmente haveria a possibilidade de você prorrogar esse pagamento, então de repente esse mês poderia diluir em 3 meses, ou seja, pagar os outros meses e mais um terço
desse, por exemplo. Então, isso é um acordo que tem que ser feito entre as partes. Muita gente, é verdade, depende do valor do aluguel para a sobrevivência, né? Tem gente que depende do aluguel para comprar remédio, tem gente que depende do aluguel para comprar as suas necessidades básicas dentro de casa, como, por exemplo, cesta básica, alimento, enfim. Mas esse momento é difícil para todos, tá? Então deve haver aí realmente um acerto entre as partes, tá? Até porque a parte que está devendo pode alegar aí a teoria da imprevisão, tá? Teoria da imprevisão, dizendo que realmente por uma questão aí de um caso fortuito, um motivo de força maior, não teria como prever que iria ficar sem dinheiro durante esse período, tá? Então pode pedir aí a redução do contratual durante aquele período, tá? Ou pedir aí a rescisão do contrato mesmo. Então, gente, não é momento de litigarmos, tá? É momento de sermos solidários uns com os outros e tentarmos, enfim, nos casos concretos, viabilizarmos, tá? A melhor forma possível, até porque a gente precisa prezar muito nessas horas, nesses momentos, pelo acordo, tá? Pela conciliação, pelo bom senso, tá? Evitar mais problemas, que os problemas virão muitos, tá? Depois desse período da quarentena, ações judiciais vão ser inúmeras, então vamos evitar ao máximo essas ações, tentando a conciliação entre as partes, tá? É o que preconiza também o nosso Código de Processo Civil, tendencioso sempre a conciliar, e é a minha instrução também como advogado, tá? Realmente a função social do advogado, ele tem que ter uma ciência que a conciliação é sempre a melhor saída, tá? Então, nesses momentos aí difíceis para todos nós, vamos tentar entender aí o outro lado, tá? Vamos tentar aí conciliar, vamos tentar racionalizar para que tudo saia da melhor forma e menos dolorosa para todos, certo? Então, meu conselho tentar conversar nesses casos de contrato de aluguel, tá? Essa relação de inquilinato realmente tem que ser uma relação muito aí íntima entre as partes. Vocês têm que ter uma boa conversa, um bom diálogo, até porque aquela parte está efetivamente em seu patrimônio, tá? Então é bom que vocês tenham uma boa relação sempre. E nesses momentos aí pedir paciência daquela parte que é sua credora, para efetivamente flexibilizar, tá? Bom, gente, agradeço a paciência de quem ficou até esse momento aqui comigo. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas, tá? Se continuarem também ou se surgirem novas dúvidas, fiquem à vontade para me adicionar, até no Instagram mesmo, questionar lá via direct, tá? Terei o maior prazer em respondê-los. E se as dúvidas forem reiteradas, muitas pessoas perguntando as mesmas coisas, eu tento gravar um novo vídeo, aí a depender da possibilidade, certo? Muito obrigado, me adiciona lá, Matheus Vídero no Instagram, e até uma próxima oportunidade. Valeu!